Oi, Dani. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Estava esperando ele avisar para o pessoal que a gente ia entrar, respirando aqui, porque é a nossa primeira live, assim, oficial, e com uma Olha, pessoa, estava explicando para o meu marido, assim, não, você não tem noção de quem é a Carolina, você não tem noção. Então, eu vou te apresentar, acho que vai faltar um pouco de coisa, você vai conversando também. Vou explicar um pouquinho para o pessoal qual é o objetivo dessa live. Eu sou coordenadora aqui do Acompanhar, e a gente tem, no mês de agosto, você vai, que está estreando aqui, no mês de agosto, nosso objetivo e seguir é fazer toda semana uma live com algum especialista na área que fale assim de uma forma bem prática, tanto para pais quanto para professores, gestores de escola. E o nosso objetivo é realmente ajudar. E quando eu marquei você, marquei outras pessoas, a gente já está com um calendário de outros postos profissionais especialistas também para vir falar com a gente. E eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade. Para mim foi uma surpresa você aceitar assim, mas eu acredito que vai ser assim uma conversa muito rica que vai ajudar muitos pais. E assim, é um assunto que cada vez mais as pessoas estão falando, só que o que eu vejo é que muitas vezes a gente fala, mas nem todo mundo coloca em prática. Então, eu acredito que a gente vai ter uma hora aí de uma ótima conversa. Para quem está chegando, porque essa live vai ficar gravada, vou apresentar a nossa convidada especial de hoje, que é a Carolina Del Flick. Eu fiz aqui uma breve apresentação dela, porque o currículo é muito longo, mas eu acredito que vale a pena a gente mostrar todo o trabalho que tem por trás da fala de uma pessoa. Então, não é qualquer influenciazinho que está aqui falando, é uma pessoa que realmente tem propriedade para falar o assunto que a gente vai estar discutindo hoje. O tema dessa live é orientar ou proibir como usar a internet. A gente meio que organizou um roteirinho, mas eu acredito que tem muita coisa para falar, que o papo vai rolar solto aqui. E se você que está participando, quiser deixar uma pergunta, não sei se a gente vai ter um espaço tão grande para perguntas, mas a gente vai anotar, vai vendo aqui, vai tentando responder. O que a gente não conseguir responder, de uma forma, eu vou tentar colocar depois também. E tudo que a gente falou aqui, depois a gente também vai organizar um material, um post, para continuar sendo repassado para todos os pais, professores, gestores. Bem, a Carol é advogada, gente. Eu vou ler porque é muita coisa. A Carol é advogada há mais de 22 anos. Ela é mestre em educação. Ela é coordenadora da Faculdade de Direito aqui em Campinas, da Unitá. Ela também é presidente da Comissão de Direito Penal da UAB, em Campinas. E ela é coautora de livros de direito e também de um livro que eu até tenho, porque, gente, eu fui aluna da Carol na minha pós de psicopedagogia. Eu vou até falar para ela explicar como ela me explicou, porque eu nunca mais esqueci quando ela explicou a questão do que eram os nativos digitais e dos imigrantes. Muitos pais não sabem. Hoje até conversei, porque eu convidei meus alunos para a live de hoje e eu expliquei para eles hoje o que era isso. Então, Carol, para a gente não ficar enrolando, seja muito bem-vinda. Fique muito à vontade a falar o que você quiser. E eu queria que você começasse explicando para o pessoal que está aqui, tem muitos, já vi pessoas aqui do lado da minha escola também, que não sabem essa questão dos nativos, imigrantes, ficam perdidos, para depois a gente entrar no nosso assunto mesmo da internet. bom, então, é um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite, né? É muito bom ter a oportunidade de estar aqui para poder falar de um assunto tão importante e poder falar assim de uma maneira clara e de uma maneira prática também, porque eu Uhum. acho que precisa, né, dar aí para os pais, para os educadores, subsídios para que a gente possa realmente proteger nossas crianças e nossos adolescentes no mundo virtual. Então, agradeço muito o convite, Dani, é um prazer estar aqui, né? E eu acho que é um bom começo a gente falar dessa diferença, porque isso explica muita coisa, né? Mark Pansky, ele foi um desenvolvedor de games, depois virou um grande estudioso na educação, ele que cunhou pela primeira vez essas duas expressões, nativos digitais e imigrantes digitais. E a ideia para nós, né, é dizer o seguinte, que a geração, como a minha geração, né, que nasceu no mundo analógico e depois chegou para nós a internet, chegaram as redes sociais, né, chegaram toda essa tecnologia, nós somos imigrantes digitais, porque a gente vem de um mundo analógico para um mundo digital. E essa geração que já nasceu no mundo conectado, eles são nativos digitais. E aí, essas expressões são interessantes porque elas marcam bem a característica de um imigrante para um nativo. Porque por mais que nós dominemos a tecnologia, entendemos da tecnologia, a gente não vai estar sempre completamente à vontade no mundo para o qual nós viemos, né? Os nativos não, os nativos nasceram nesse mundo. Então, eles falam sem sotaque a linguagem desse mundo. Eles não têm medo, eles se jogam, porque eles se sentem naturais, claro, deste mundo
digital. Então, isso explica muito o comportamento dessa geração de nativos no mundo digital, porque eles nasceram e cresceram nesse mundo. Eles não fazem a diferença entre o mundo real e o mundo virtual, né? Para eles é tudo um é continuação do outro. Sim, esse ano, na minha escola, eu estou dando aula para o 5º ano, e todo ano a gente faz uma pesquisa, e o tema da nossa pesquisa, que vira um livro, que nem se fosse a nossa monografia, ele vira um artigo, o tema é comunicação. E hoje, inclusive hoje, eu usei esse termo com eles, e a gente está falando da comunicação desde lá de antigamente, a comunicação de hoje, e tanto os pontos positivos, quanto os pontos negativos. E quando eu falei para eles que eu ia conversar com uma pessoa que, assim como eu, acha que criança não tem que ter celular, que os pais precisam acompanhar, eles, ai meu Deus, eu já estou vendo que tem alguns pais aqui, eu falei assim, eu vou pedir para todos os pais assistirem, porque muitas vezes, quando a gente fala dessa questão do controle, que eu vejo que você coloca muito, do acompanhamento, o que meu filho está vendo, o que ele está assistindo, alguns pais acham que estão assim, eu estou entrando muito na intimidade do meu filho, e daí quando a gente vê, quando acontece um problema, né, a gente já como acompanha as coisas da internet, vez ou outra aparece, né, essa casa do Fé, quando aconteceu aquela série lá do Netflix, mas o que eu falo é que às vezes, infelizmente, a nossa memória é muito curta. E muitas pessoas vão entrando no dia a dia e vão esquecendo, e às vezes está pensando naquela série, mas o filho está lá. Eu já dei vários exemplos, eu não posso virar aqui para a minha janela agora, mas a minha janela é um quarto de adolescente, que fica acesa a luz até de madrugada, que o pai tem que, dá licença, deixa eu entrar, o que você está fazendo? Então, eu acho que essa conversa é muito longa, e eu acho também, Carol, que a questão não só da internet, eu também sou da época da internet de escada, esperava meia-noite para conectar, hoje eu falei dos barulhinhos da internet para os meus alunos, mas eu acho que essa geração dos imigrantes digitais, nós ainda tínhamos também alguns valores que hoje eles estão um pouco perdidos também, né? Muitos pais estão perdidos. Se eu deixo, se eu não deixo, mas eu já dei celular para o meu filho, como que eu faço agora? Então, eu acho que a gente pode, de pouquinho em pouquinho, também colocar essas coisas. Sem dúvida, né? Assim, essa questão desse mundo fluido, né? Eu queria só, Dani, cumprimentar o vereador Vitor, né, de Iracemápolis, que está aqui conosco, que é um parceiro nosso aí nessa luta por um ambiente digital mais seguro para as crianças e adolescentes. Então, que bom tê-lo aqui conosco. Os pais e os educadores, né, precisam entender, e a gente precisa ter consciência de que hoje a internet é a maior rua do mundo. Quando nós nos conectamos, ou quando nós permitimos que os nossos filhos, que as nossas crianças, os nossos adolescentes se conectem, é como se eles estivessem andando numa rua com outras 4 bilhões de pessoas. Hoje, mais da metade da população mundial está conectada. Então, quando uma criança, um adolescente entra na internet, seja para fazer uma pesquisa, seja para jogar um jogo online, seja para ver vídeos, seja para entrar numa rede social, ele está andando numa rua com outras 4 bilhões de pessoas. Então, a gente precisa se perguntar, né? O que é razoável fazer numa rua com outras 4 bilhões de pessoas? É claro que é um ambiente que tem muita gente boa, bem intencionada, com coisas interessantíssimas para ensinar, mas óbvio, né, que estando numa rua com tanta gente, tem muita gente mal intencionada. Tem muitos perigos, tem muitas pessoas que estão ali para cometer crimes. Então, é uma grande ilusão, né, de um pai ou de uma mãe achar que porque o filho está ali dentro do quarto, quietinho, ou porque a filha está deitada no sofá da sala com o celular na mão, eles estão seguros. Tá aqui dentro da minha casa, tá ali no quarto, tá seguro aqui com a gente. Não está seguro. Se está na internet, está exposto para tantas outras pessoas. Então, é preciso ter clareza disso, né, para entender que muitas vezes o lugar mais perigoso do mundo é dentro do quarto, onde não houver a devida vigilância, se não houver o devido cuidado. Então, a gente tem que ter clareza disso. E já que você falou dessa questão do controle, da vigilância e da clareza, eu vejo que você fala bastante dessa questão de qual é a idade que a criança pode estar, como deve usar, da questão do controle. Fala um pouquinho pra gente a orientação que você dá. A Carol também, gente, ela dá palestras em escolas também. Ela orienta direto pais, alunos. Então, muitas vezes ela fala sobre isso. E eu acho que essa orientação, os pais precisam ter em mente. Se você puder falar um pouquinho dela pra gente? Não, sem dúvida, né? Eu costumo, assim, primeiro fazer uma analogia dizendo o seguinte, né? Que no Brasil, todos os brinquedos, por determinação legal, eles precisam ter uma etiqueta do Inmetro, falando a recomendação de idade, né? Então, se a gente pega, por exemplo, um quebra-cabeça, tá lá uma etiqueta dizendo não recomendado para crianças de 0 a 3 anos, porque contém peças pequenas que podem ser engolidas, né? Sim. Se nós pegarmos qualquer celular
de qualquer marca, de qualquer fabricante, qualquer valor, e virar esse celular do avesso, virar a sua caixa do avesso, nós não vamos encontrar essa etiqueta. E não vamos encontrar porque celular não é brinquedo. E para mim, isso é claríssimo, né? Se celular não é brinquedo, não tem que estar na mão de uma criança. A oportunidade, né, que eu estive com os pais, assim, sempre que eu estou com os pais, e a última oportunidade que eu estive com os pais, eu perguntei para eles, eu perguntava para os pais assim, vocês conhecem o Discord? Vocês já acessaram o Discord? Quem aqui já entrou no Discord e acessou o Discord? Vocês conhecem o Zange, né, que é um aplicativo de mensagens? Você sabe o que significa PNP? Você sabe o que significa feed zero? O que significa Dix? Porque é isso que nós temos na internet e na linguagem das crianças e dos adolescentes. É isso que eles fazem, é isso que eles veem. Sim. Então, a pergunta, né, é o seguinte, com quantos anos você acha que o seu filho está pronto para você deixá-lo lá na Praça da Sé, 6 horas da tarde, e dizer para ele assim, pega o metrô ali da Sé e vem embora, sozinho? A internet é isso. Quando nós deixamos uma criança e um adolescente se conectar, nós estamos permitindo que eles fiquem soltos nesse mundo. Qual é a idade razoável para que se esteja solto nesse mundo? E aí, Dani, eu vou me alongar um pouquinho falando duas coisas, né? A primeira é que não é uma questão só subjetiva ou de achismo ou de entender a maturidade. É uma questão biológica, né? É uma questão que a biologia e a ciência explicam. Uhum. Todos nós nascemos com uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, né? E o córtex pré-frontal, ele se desenvolve ao longo dos anos. Nós não nascemos com o córtex pré-frontal pronto. E essa é a parte do cérebro que determina, que nos ajuda a tomar as decisões de maneira racional. Quanto mais desenvolvido está o nosso córtex pré-frontal, mais racionais são as nossas decisões. Quanto menos desenvolvido está o nosso córtex pré-frontal, menos racional é a nossa decisão, as nossas decisões, e mais impulsivas. Porque se o nosso córtex pré-frontal não está pronto, quem age é o nosso sistema límbico, né? As decisões são tomadas ali pelas amígdalas. Então, é natural, você é professora, né, sabe muito bem disso, é natural que uma criança de 3 anos, quando ela quer um brinquedo, ou ela se sente contrariada, ela arranca da mão do amigo, né? Ela A empurra, idade do meu filho. não é pequenininho, morde, né? Por que isso? Porque o córtex pré-frontal dele está pouquíssimo desenvolvido. As decisões dele são decisões impulsivas, são decisões pouco racionais. E conforme a criança vai crescendo, a gente vai esperando dela um pouco mais de racionalidade. Não é à toa que a maioria dos países admite a idade de 18 anos para tomar decisões importantes. Dirigir, ingerir bebida alcoólica, votar, responder, né, civil e criminalmente. Porque a medicina entende que é ali por volta dos 18, 20 e pouquinhos anos que o córtex pré-frontal fica pronto. Então, nós estamos dizendo, agora, esse indivíduo, esse ser humano, está pronto para tomar decisões racionais. Então, quando você coloca uma ferramenta como um celular e abre as portas do mundo na mão de um ser humano que não tem ainda, não tem dentro dele as ferramentas necessárias para lidar com isso, nós estamos cometendo um grandíssimo erro, né? Eu sempre coloco para os pais o seguinte também. Vocês, para entregar um celular na mão de uma criança, de um adolescente, né? Eu sou extremissimamente contra a ideia de uma criança ter celular, mas algumas áreas. E eu costumo fazer 3 delas, que é o seguinte. O seu filho, ele já tem responsabilidade no sentido de autonomia para cuidar das obrigações dele? Faz lição sem você ter que ficar mandando, ele estuda sozinho, ele sabe ali das suas responsabilidades? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, o seu filho cuida do que é dele? Ele tem condições, ele tem maturidade para cuidar das suas roupas, dos seus brinquedos, do seu quarto, do seu uniforme, né? Ele tem essa capacidade de cuidado? E terceiro ponto, o seu filho é verdadeiramente comprometido com uma atividade física? Né, um esporte, ele tem esse comprometimento? E essas perguntas não são perguntas punitivas, do tipo, olha, enquanto você não for responsável, eu não te dou o celular. Não é isso. A ideia é que essas perguntas sejam perguntas de check mesmo.
né? Pelo seguinte, o mundo virtual vai exigir exige de cada um de nós e vai exigir do adolescente essas habilidades. Ele é responsável pelas suas coisas, ele é responsável pelas suas obrigações, ou seja, ele sabe ali discernir o que é certo e errado, ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, ele sabe o que ele deve fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele sabe cuidar das suas coisas, ele sabe se cuidar, ele consegue reconhecer um perigo, ele consegue saber que aquilo é nocivo para ele. E terceiro ponto, nós, pela primeira vez na história, nós temos crianças no mundo mais obesas do que subnutridas. É horrível, claro, e ter crianças subnutridas é horrível também. Mas o fato é que as telas estão causando problemas físicos nas nossas crianças e adolescentes. A obesidade aumentou, os casos de problema na coluna aumentaram, a miopia aumentou, né? Então, se o adolescente ele não é comprometido com algo no mundo real, com um esporte para cuidar do seu corpo nessa fase de desenvolvimento, dar uma tela para ele só vai piorar esse quadro, né? E como professora, desculpa te cortar, Carol, como professora, eu vou acrescentar um item que você pode colocar, não tenho dados, mas todas as professoras, eu faço acompanhamento, eu sou psicopedagoga fora da escola, a questão motora das crianças também, desde a escrita até correr. Tem criança que não sabe mais correr, não sabe, a bola caiu num lugar, ela não consegue se esticar para pegar, ela não consegue traçar uma estratégia para resolver, porque elas não têm mais essa brincadeira que a gente tinha. Eu sei que hoje a gente não consegue mais brincar na rua, mas mesmo em espaços que você consegue, em parques, eu bato muito na questão da criança ficar sem fazer nada, do ócio, para ela ter a hora dela criar o que ela vai fazer. Então, mais um item aí nessa lista sua, que eu anotei tudo aqui, mas essa questão motora a gente vê muito, e daí acaba, e é uma reação em cadeia, porque daí ela não consegue correr, ela não consegue brincar, ela não consegue escrever, ela não consegue produzir texto, ela não consegue, e vai indo embora. E daí a gente tem todos esses problemas de aprendizagem que a gente encontra também. Não, sem dúvida. A Suzy, que está aqui, Suzy, muito obrigada. A Suzy foi minha aluna, mas é uma grande fonoaudióloga, psicopedagoga também, né? Faz um acompanhamento fantástico com crianças e adolescentes. E a Suzy está concordando com a gente. Assim, eu escuto muito isso das professoras, né? Das pedagogas, que as crianças estão perdendo o movimento de pinça, né? A coordenação motora fina, porque como não se exercitam mais nesses movimentos no dia a dia, nas brincadeiras do dia a dia, acabam não desenvolvendo, que é tão importante para o desenvolvimento depois, né? E uma questão aqui, Dani, super importante, é o fato também de que muitos pais, às vezes, dizem: ai, Carol, mas eu preciso dar um celular para o meu filho. A minha rotina pede isso, exige isso, porque meu filho fica sozinho em casa à tarde, meu filho faz várias atividades fora do período escolar, ou os pais são separados, então eu preciso ter essa comunicação com meu filho. Gente, olha, sabe aquela história, né? Quando a gente quer, a gente arruma uma solução, quando não quer, a gente arruma uma desculpa, né? Ainda assim, eu digo para você, você não precisa dar um celular para o seu filho e abra essas portas para este mundo antes do necessário. Uhum. Existem inúmeros celulares que, aí eu brinco, né? Que ligam, vejam, nossa, uau, eles ligam, né? Você dê para o seu filho hoje o que há uma crescente até desse movimento que nós chamamos de dumb phone, que são aparelhos de telefone que não têm conexão com a internet, que não são smartphones. E se a sua preocupação realmente é se comunicar com o seu filho, isso basta. Sim. Esse telefone liga, faz chamada, e até manda SMS. Uau, né? Então, mas ele não, assim, não justifica uma criança de 7, 8, 9, 10 anos ter um celular na mão para chamar de seu, em virtude dessa questão. Porque você pode muito bem, nós vivemos sem celular e nós sobrevivemos, né? Quantos pais falavam, mas não pode proibir o celular na escola, porque como eu vou comunicar? Querido, você vai se comunicar com a escola, como sempre foi. Sim, sim. Você não tem que falar com seu filho no horário de aula, né? Então, a gente se adapta, né? Precisando, a gente se adapta. Agora, é preciso pôr na balança. O que você quer? Você quer expor seu filho a isso? Ou você prefere preservá-lo e protegê-lo, né? Nesse sentido de idade ainda, Dani, eu sou muito favorável, inclusive eu assinei o Pacto Global, eu sou muito favorável ao pacto promovido, né, pelo movimento Desconecta, que é celulares aos 14, redes sociais
aos 16, né? Nós não estamos falando aqui que nós queremos crianças e adolescentes desconectados. Eu sempre deixo muito claro, eu não sou contra a tecnologia. Sim. Contrário, muito pelo contrário, eu sou muito a favor da tecnologia. Mas tecnologia é ferramenta. E como ferramenta, a gente tem que saber o momento certo de pegar, né? Para quem tem habilidade. Perfeito. Essa semana passada, na verdade, rolou essa história de como usar e quando liberar, porque um aluno meu falou que tinha feito trabalho com o ChatGPT. Eu dou aula para o quinto ano, meus alunos têm 10. E eu fiz toda a explicação, porque ele não deveria, inclusive fiz um vídeo também, pela questão da escrita, pela questão do ChatGPT já entregar pronto para ele. E eu falei para eles da experiência de uma professora. Uma professora na sala de aula, ela deixou livre. Quem quisesse usar ChatGPT, livro, Google. E o grupo que usou o ChatGPT foi o grupo que menos guardou as informações. Por quê? Ele teve tudo pronto. Então, Carol, eu acho, assim, eu sou super favorável ao que você falou dessa questão. Não tem como a gente fugir da tecnologia. A tecnologia, ela está aí, mas a gente precisa, sim, aprender como usar. E quando, porque provavelmente você já ouviu essa pergunta dentro disso que você falou, e quando a pessoa fala, ai, mãe, mas todo mundo na minha sala tem, sabe? Mas todo mundo vai. E aí, como que você fala para o pessoal orientar? Então, né, bom, a resposta básica é você não é todo mundo, né? Mas a grande questão, um abração aí para o Thiago Mocotó, meu amigo de infância, estudamos Ah, eu juntos, conheço ele também! vai estar falando aqui, né? Querido, também educador, né? Também trabalha aí com crianças e Que adolescentes. ótimo. Você não é todo mundo, é o clássico, né? Mas a grande questão é o seguinte, né? Você precisa fazer a criança e o adolescente entenderem que por que você não deixa que o seu filho de 11 anos ele vá à padaria sozinho? Que ele vá na casa do amigo sozinho a pé? Né? A gente não deixa, a gente tem Sim, medo de 10 anos, a gente tem medo. E assim, nas cidades grandes, né, isso vai ficando até cada vez mais tarde, sim, sim. perigoso. Então, qual é o sentido dele fazer isso no mundo virtual? Um livro, eu acho que a maioria conhece, até eu tenho um exemplar aqui que eu vou dar de presente, está fechado. Mas que é esse, né? A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, um best-seller. Eu acho que todo pai, Sim, todo educador tem que ler. E o Jonathan, ele fala uma coisa muito importante, que é o seguinte: hoje os pais têm uma superproteção no mundo real e uma subproteção, né, e uma negligência no mundo virtual. Então, as crianças não podem brincar no parquinho, né, as crianças não podem nadar na piscina, os pais morrem de medo e, ao mesmo tempo, abandonam os filhos do digital. E sim. o mundo digital aí cheio de perigos e de problemas, né, para pegar essa criança e esse adolescente que não está preparado para estar lá ainda. Sim. E aproveitando que você falou dessa questão da internet, né? Eu trabalho na minha escola, tem educação infantil até fundamental, e eu tenho contato com crianças em outro lugar. E todos os jogos, porque eu dei uma pesquisada aqui, até a questão do Discord, eu não sabia muito. Mas os Instagrams privados que eles criam nos grupinhos deles, as coisas que acontecem lá, meu Deus do céu. E o que eu acho muito perigoso também, Carol, é que eles não têm a noção do que é um print na vida, né? Você mandou lá no grupo, alguém printou, daí o outro mandou, e é o que falam. A gente já colocou na internet, você não tem mais. Como eu vou falar, pague, não vamos colocar? A gente tem que ter clareza, Dani, que hoje, a cada 60 segundos, a cada 1 minuto, são trocadas mais de 40 milhões de mensagens no WhatsApp. A cada 1 minuto são feitos mais de 250 mil stories no Instagram. São feitos mais de 2 milhões de downloads no TikTok. São gastos mais de US$ 1 milhão em compras online. A gente poderia aqui falar para você de vários números, mas isso é para mostrar, né, que o mundo digital ele age numa velocidade, numa intensidade imensa. Então, não adianta a gente achar que mandou uma mensagem, que postou uma foto, postou um vídeo e apagou rapidinho, porque o rapidinho não existe no mundo digital. Sim. Alguém já viu, alguém já printou, alguém já guardou. Então, é preciso entender que uma vez lá, para sempre lá. Quando eu dou palestra nas escolas pro jovens, né, eu falo de quatro coisas. Eu falo, eu quero sair daqui com a certeza que vocês entenderam 4 lições. E a primeira delas é: nada se apaga no mundo digital. Nada. E hoje, né, Dani, os jovens têm que ter muita clareza que o que eles fazem
vai construir, no mundo digital, vai construir a reputação deles para sempre. Porque nós, que somos de uma geração de migrantes digitais, a gente fez aí algumas bobagens, porque fazer bobagem é característica do jovem, né? Claro, o córtex frontal não está desenvolvido. Mas a diferença é que, no nosso tempo, as coisas não ficavam gravadas para sempre. Não tinha smartphone, não tinha rede social. Então, assim, o que eu digo, né? Eu digo para eles o seguinte, que hoje é quinta-feira, né? Se a gente quisesse marcar um cinema, quando a gente era adolescente, a gente tinha que fazer assim. Eu ligava para você, Dani, vamos no cinema hoje, no Shopping Iguatemi, 7h30? Você falava, vamos, desligava. Aí eu ligava para o Vitor, vamos no cinema hoje, no Shopping Iguatemi, às 7h30? Vamos. Aí desligava. Aí eu ligava para a Suzy, vamos no cinema hoje, no Iguatemi, às 7h30? Ela falava, às 7h30 eu não posso. Eu tenho balé que vai até às 8 horas. O que a gente tinha que fazer? Ligar de volta, né? Vai fazer tudo de novo. Né? Tudo de volta. E o pai e a mãe reclamando que o telefone estava ocupado, que a gente que estava gastando, não é verdade? Claro. Falei isso com meus alunos hoje. Quando eu era pequena, gente, só tinha telefone que era muito rico. Eu mostrei para eles a foto do telefone com um cadeado. Eles tinham cadeado. Falei, gente, tinha cadeado, porque era caríssimo. O telefone era o preço de um carro. Isso, as pessoas alugavam o telefone, né? Então, assim, esse era o nosso ônus. Qual que é o bônus deles? Eles combinam tudo instantaneamente. A gente fala com pessoas hoje do outro lado do mundo, ao vivo, na hora, de forma barata, né? A qualquer momento. Né? O GPS nem se fala, que grande né, ajuda para a nossa vida. Esse é o bônus. Mas qual que é o ônus? Tudo fica registrado. Sim. Hoje, as grandes empresas, elas pegam os currículos, mas elas vão nas redes sociais ver quem é você. Qual é seu comportamento? Se você não tem uma fala racista, nazista, homofóbica, porque nenhuma empresa quer, né? Nenhuma empresa quer alguém assim consigo. Por exemplo, a gente tem um exemplo que o próprio Trump, né? Ele disse que para conceder visto para os estudantes, ele vai olhar ele e Estados Unidos, né? Mas eles vão olhar as redes sociais. Quem é você? Olha, gente, a gente pode discordar, a gente pode achar um absurdo, mas é fato. Hoje é isso. E os nossos jovens precisam entender que, se eles não cuidarem da reputação digital deles, uma coisa que pode parecer uma brincadeira, uma bobagem, hoje, com 12, 14, 16 anos, pode estragar a vida desse jovem para frente. Porque uma fala ali, um post criminoso no sentido de racista, insisto, nazista, homofóbico, isso pode impedi-lo depois de um trainee, de um estágio, de um emprego, de um concurso público que tenha investigação social, porque tudo isso fica registrado. E aí, Dani, se me permite, eu já vou emendar para dizer o seguinte: aqui mora a importância, eu digo mais do que importância, a imprescindibilidade dos pais vigiarem 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que os seus filhos fazem. Esse é um momento, né, quando eu dou palestra para os jovens, esse é um momento que eu falo, olha, agora, nesse momento, eu vou ganhar meus haters, né? A criança e adolescente não tem direito à privacidade. Não tem direito. Né? São bravos e tal, e eu digo o seguinte, tá bom, vamos melhorar aqui nossa conversa. Vocês têm direito à privacidade, sim, ó. Tem direito à privacidade para tomar banho, tem direito à privacidade para trocar de roupa, olha quanta privacidade, né? Mas a verdade é que um adolescente, ele não pode ter privacidade nos atos que geram consequências jurídicas. Porque, eu até completo aqui, né, os pais, eles têm, por lei, o dever de cuidado, proteção e vigilância. Esses 3 verbos, cuidar, proteger e vigiar, trazem para nós, né, pais e mães, uma responsabilidade em mão dupla. Ou seja, nós temos que proteger e cuidar dos nossos filhos para que nada de mal aconteça com eles, mas nós temos que vigiá-los para que eles não façam nada de mal com os outros. Então, é um caminho duplo aí. E se os pais têm o dever de cuidado, proteção e vigilância, não existe a possibilidade de dar privacidade para um adolescente. Você tem que saber o que ele fala nos grupos de WhatsApp, em todas as conversas de WhatsApp, e sim. Você tem que saber o que ele conversa nos directs das redes sociais, sim. Você tem que saber com quem ele joga,
você tem que saber o que ele consome, né? Vídeos que ele está vendo, sim. Ai, Carol, mas eu vou ficar lendo as mensagens da minha filha de 16 anos. Claro que vai. Você vai sim. A questão, né, gente, é que a gente não vai ver essas mensagens preocupado com a fofoquinha, né? Ai, menina, pouco mocinho, que babado. Não, né? Não é papel Não é do para ficar pai. printando, gente, daí mandando para mandar outra. É para você acompanhar o seu filho. E é para você olhar ali e ver se há algum sinal de alerta. Porque a sua filha, o seu filho, eles podem estar sendo vítimas de uma situação perigosa ou eles podem estar fazendo mal para alguém também, no sentido de não, muitas vezes, né, os casos só cresceram de bullying e cyberbullying, né, nos grupos de WhatsApp das escolas, etc. Então, a gente precisa vigiar isso. O Vitor, ele é testemunha, né, quando nós estivemos juntos na Câmara dos Vereadores, nós passamos um vídeo de uma das vítimas que, como a frente parlamentar, que eu faço parte agora, em combate à violência contra crianças e adolescentes, né? Um dos casos que a gente teve contato, e nós passamos esse vídeo dessa menina, é um vídeo extremissimamente chocante, assim, que causa gatilhos. As pessoas ali ficaram muito chocadas, mas é preciso que se entenda a gravidade do que nós estamos falando. Essa menina, ela estava sendo vítima de extorsão nas redes sociais por criminosos, adolescentes do Discord, né? Que eles, Dani, é importante que os pais e as mães saibam que eles agem da seguinte maneira. Eles mapeiam as vítimas e, mapeando as vítimas, eles percebem. Tem menino vítima também, tá? Mas nesse caso específico, a maioria é menina. Ele percebe que aquela menina é mais vulnerável, aquela menina é mais tímida, aquela menina tem algum traço corporal que traz a ela uma baixa autoestima. Aquela menina, às vezes, está passando por um problema familiar. Eles mapeiam essas meninas e aí eles se aproximam numa conversa sedutora, num discurso sedutor. Olha, eu estou aqui para te ajudar, você é linda, eu quero te namorar, nossa, eu nunca vi menina mais linda. E essa menina que já está vulnerável, fica muito mais vulnerável, né, para cair numa conversa dessa. E aí eles começam esse namoro virtual, e durante esse namoro vão trocando informações, e aí esses meninos começam a pedir provas de amor. Nude, né, E aí que tá o vídeos, problema. fotos, exatamente, vídeos. Essa menina manda, porque pela primeira vez, muitas vezes ela está vivendo isso, ela foi acolhida com carinho, e aí, quando ela manda, a chave vira. E aí, no momento em que a chave vira, eles passam, então, a chantagear essa menina. Dizer que se ela não fizer tudo o que eles querem, eles vão expor essas fotos, esses vídeos, vão contar para os pais. E esse caso específico, essa menina, é uma live em que esse criminoso que agora está preso, o Dexter, ele cria uma live, põe vários rapazes ali dentro, e aí ele manda essa menina tirar a roupa e ele começa a torturá-la. Para vocês terem uma ideia, gente, ela cortou com a gilete os 2 mamilos. Ela mutilou os 2 mamilos. E no vídeo, ela pede, pelo amor de Deus, para morrer, porque ela não aguenta mais as torturas. E ele grita com ela e ele diz, olha, agora eu sou uma porra de um Deus para você, você tem que me adorar, porque senão eu vou acabar com você, eu vou acabar com a sua família. Ela pede desculpas. Não, eu não queria falar com você assim. Gente, é com isso que a gente está lidando. Né? É com isso, né? Os casos de bullying em grupo de WhatsApp são graves, gravíssimos. Os casos de exposição a conteúdo inadequado são gravíssimos. Nós temos uma pesquisa que mostra que crianças, a partir dos 5 anos, já têm acesso à pornografia na internet. Então, assim, é muito grave, é muito assustador. E aí nós estamos lidando, né, pegando esse gancho, com uma geração de meninos que estão aprendendo sobre sexualidade da pior maneira possível. Porque um menino que aprende sobre sexualidade ou que tem acesso à sexualidade através da pornografia, ele não entende a ideia de consentimento, né? É muito mais difícil para ele entender e elaborar a ideia de consentimento se tudo que ele vê, a mulher é um objeto. Eu estou também aqui generalizando, assim, falando meninos, mas é claro que tem meninas também, né? Mas é nesse sentido que a pornografia, ela é viciante, e quanto mais cedo as nossas crianças têm contato com ela, mais dessensibilizados eles vão ficando.
e vão ficando sensibilizados e vão aprendendo a questão do relacionamento de uma maneira completamente torta, né? Nossa, eu anotei tanta coisa aqui agora, mas uma coisa que eu queria colocar, às vezes quando a gente ouve histórias como dessa menina, por não ser uma história que uma pessoa próxima a gente, eu digo próxima assim, um amigo, um vizinho, não vive, a gente acha que não pode acontecer com alguém próximo da gente. E é aí que mora o perigo, porque a sua filha, o seu filho, quando acontecer isso, ele não vai chegar de cara falando pra você, porque ele vai estar com medo. É a mesma coisa se tiver alguém lá na escola, na nossa época acontecia isso, que alguém fazia alguma coisa, se você contar pra alguém, eu vou te... Só que eles fazem uma ameaça tão grande, gente, que as crianças, os adolescentes que passam por isso, não falam. E às vezes, quando chega ao ponto de descobrir, infelizmente já é tarde demais. Então, é um assunto muito sério, que eu falo, né? Eu tenho o costume de falar que a gente não está na Disney. Seria bom se nós tivéssemos. Mas, às vezes, por não estar acontecendo aí hoje do seu lado, não tem problema ele ficar aqui jogando esse Robloxzinho aqui, esse Minecraft. E outra coisa depois, Carol, eu fiz uma enquete aqui dos jogos que as crianças, que os pais me seguem jogam, e muitos pais não têm nem noção do que é o tal do Discord. Tanto que eu fui pesquisar. Mas muitos viram que tinha lá no celular do filho. Do filho. Então, se você puder rapidinho explicar, porque eu vi que é uma coisa assim, muito perigosa. Hoje, Dani, nós temos total consciência e clareza para dizer que não existe uma maneira segura do seu filho usar o Discord. Não existe, né? Ou seja, não use. Nós podemos conversar aqui sobre maneiras seguras de usar o Instagram depois da idade recomendada, de usar o WhatsApp, mas não existe uma maneira segura para estar no Discord. Assim, primeiro ponto que eu queria deixar bem claro é que, por ordem, por recomendação de todos os contratos de uso, dos termos de uso, nenhuma rede social é para menor de 13 anos. Então, eu acho que a gente tem que partir disso para conversar, né? Menores de 13 anos não deveriam estar no WhatsApp, no Instagram, no Snapchat, no TikTok e no Discord, né? Não deveriam, porque as próprias plataformas, ao fazer os seus produtos, elas escrevem no termo de uso. Não, aqui não é lugar para menor de 13 anos. Então, não é lugar, não é. E lembrando ainda que 13 anos aqui no Brasil, né? Porque na União Europeia, 16 anos. Então, para começar, o Discord, ele é um aplicativo, né? Falando de uma maneira muito simples, assim, ele é um aplicativo que parece com o WhatsApp, mas que tem mais funcionalidades. Então, em que as pessoas conversam em tempo real, trocam ali, trocam mensagens, têm mensagens trocadas, podem fazer lives. E a questão do Discord é que ele nasceu ter uma plataforma para gamers. Porque a ideia é o seguinte, a pessoa fica aqui numa tela, jogando o jogo, Minecraft, Roblox, Fortnite, né? Uhum. E na outra tela vai seguindo no Discord e eles vão trocando informações. Então, assim, em que mundo você tá? Eu tô te esperando aqui na esquina, eu te dou cobertura, me passa uma vida, me dá uma ferramenta. Como que faz tal ferramenta? Eu quero minerar tal coisa, né, no Minecraft. Então, eles acabam tendo essa interação no Discord enquanto jogo. O problema é que o Discord, ele tinha uma política, melhorou um pouco, mas está muito longe do ideal, ele tinha uma política de controle baixíssima. Então, virou palco para os criminosos. Para vocês terem uma ideia, de todos os massacres em escola que nós tivemos nos últimos anos, a maioria absoluta foi feita e combinada no Discord. Né? Eles se uniram no Discord, eles se incentivaram no Discord, trocaram informações, compraram as coisas, né? E o Vitor está tocando uma coisa aqui super importante, que é justamente a gente está brigando por isso, né? É que as plataformas não respondem por isso, né, gente? As Big Techs, esse vídeo dessa menina, por exemplo, ficou lá tempos e tempos e tempos. Porque não adianta no Discord a gente denunciar um vídeo que está tendo violência, que eles não derrubam na hora. Eles vão analisar para derrubar. E até aí, derrubar também. Tem visualização, tem monetização, né? Sim. E que não importa para monetizar. Então, hoje o Discord, né, junto com o Telegram, são dois espaços perigosíssimos, né, para crianças e adolescentes. Até muito pouco tempo atrás, o Discord sequer tinha escritório no Brasil. A gente não tinha representantes no Brasil da plataforma. Imagina, um monte de problemas e a gente não tinha quem falar. Então, é muito importante, né,
que os pais vejam, entendam, porque o Discord tem canais específicos. Então, tem o canal do Minecraft, não um só, vários, né? Tem o canal do Roblox. E os jovens entram nesses canais para consumir esses assuntos específicos e conversar com quem está jogando o mesmo jogo que ele. Mas numa dessa, eles estão expostos a todo tipo de coisa. E aí, Dani, eu queria comentar uma coisa que você falou, né? Que muita gente acha, não, mas não é comigo, né? E eu digo que a série Adolescência, ela fez tanto sucesso justamente por esse ponto. Porque nós vemos inúmeras séries, inúmeros filmes que falam de jovens delinquentes, que falam dos perigos da internet. A gente já teve vários. Mas por que a série Adolescência explodiu e pegou? Porque o James é um menino absolutamente, entendam as minhas aspas aqui, mas normal. Sim. É um menino normal, que tem uma família normal, que estuda numa escola normal, com uma polícia normal, numa cidade normal. E aí isso isso, como pai, como mãe, isso mexe comigo, isso me consome. Porque a gente assistiu a série e eu conversei com... Eu dei palestras específicas sobre a série, né? Eu tenho uma palestra que chama Você Conhece Seu Filho? E baseado na série. E conversando com os pais, muitos falaram para mim o que eu mesma senti, que era o seguinte, não sei se você sentiu isso, Dani. A gente vai assistindo os episódios e pensando assim, não, mas esse pai, ele é um agressor sexual. Ele vai aparecer, quer ver? Quer ver? Daqui a pouco vai aparecer. A gente fala, essa polícia aí, esse cara aí é corrupto. Quer ver? Vai aparecer. Agora parece que ele é corrupto. Essa psicóloga tem algum segredo. Não vai, agora. Por quê? A gente fica o tempo todo querendo um motivo para distanciar esse fato da gente. Porque se eu disser que o James é psicopata, se eu disser que o pai dele é um abusador sexual, se eu disser que a polícia é corrupta, eu respiro, né? Eu falo, ai, graças a Deus. Meu filho não é psicopata, não tem abusadores aqui na minha casa, não, então não é comigo, né? Tá longe de mim essa realidade. Só que a série cutucou tanto, porque nada disso é verdade. Era todo mundo comum. Sim. E o que aconteceu lá, tá acontecendo dentro do quarto do teu filho agora. Nesse momento. Tá acontecendo nas redes sociais do seu filho. O James podia ser seu filho? Sim. Então, por isso que ela mexe, né? E ela mexeu tanto com a gente. E aí, Dani, nossa, Dani, eu falo demais, né? Pode falar, não tem problema. Mas é que são muito não, eu tô notando que você tá falando, eu já tô puxando outra, lembrando outra coisa e falando, mas vamos seguir, vamos embora. É muito assunto. Mas aí, esse ponto também me puxa uma questão que o Vitor também comentou aqui, que é a questão da empatia, né? Hoje, uma das maiores dificuldades é colocar essas crianças e esses adolescentes a ideia de se colocar no lugar do outro, Sim. de ser empático. Quando eu falo nas escolas sobre bullying, eu sempre digo isso, eu falo, gente, seria tão simples resolver, né? A empatia resolve. Porque se eu não faço com o outro o que eu não quero que faça comigo, acabou, não tem bullying. O bullying acaba, extingue. Mas por que tá tão difícil isso? E aí, de novo, eu vou chamar os pais à responsabilidade. Tá tão difícil porque não dá para criar uma criança empática se ela não conhece o sofrimento. Sim. Não dá para criar uma criança empática se ela não está acostumada a se frustrar. Hoje, os pais, muitas vezes, trabalhando cuidar dos filhos de uma maneira a protegê-los de todas as formas possíveis, junto um pouco aí da culpa, né? Eles estão privando crianças e adolescentes da frustração. Eu vou blindar meu filho dele se frustrar. Eu não digo não, eu não ponho limites, porque de alguma forma, eu blindo meu filho, né, para que ele não se frustre. Mas a criança que não se frustra, ela não conhece o sofrimento. E quem não conhece o sofrimento não sabe ser empático. Porque se eu não conheço o sofrimento, como eu vou reconhecer o sofrimento no outro? Não, eu não dou conta. Eu não sei fazer isso. Eu não fui treinada para isso, né? Então, são aquelas crianças que muitas vezes estão fazendo outras crianças sofrerem e dizem, mas eu estava só brincando. E ele acha mesmo que ele está só brincando, porque ele não consegue reconhecer o sofrimento no outro. Então, pais e mães, né? Frustrar os filhos é fundamental.
Limite é tão importante quanto o ar que a gente respira. Eles pedem por isso, eles necessitam disso. Isso vai impactar no desenvolvimento de tantas outras habilidades essenciais. Eu já vou falar que eu vou fazer um recorte dessa parte, porque as professoras que ouviram você falar aqui já devem estar soltando fogos. A gente vê muito isso na escola e em todas as idades. Porque o que acontece? Eu acho que os pais hoje, né, principalmente em escola particular, eles vêm de uma vida diferente dos filhos, e é normal você querer dar uma coisa melhor para o seu filho do que você teve. Mas não necessariamente você precisa dar tudo para o seu filho. Seu filho precisa aprender a conquistar as coisas, a ter as coisas. Seu filho não precisa, sempre falo, seu filho não precisa de 3 estojos, 25 mil lápis. E eu acho que toda essa questão da empatia, de você valorizar o que você tem se perdido. E a gente tem falado muito a palavra empatia, mas a gente não tem vivido. Até o momento que não é o seu filho. Porque até então, foi só uma brincadeirinha. Não, mas ela não fez isso por mal. Só que faça com o filho da pessoa que faz isso. Aí vira bullying. E daí eu já queria voltar, porque ainda bem celular não pode levar mais na escola, que eu acho que as escolas tiveram um grande alívio, porque muitas vezes a gente tinha que parar de resolver coisas da sala de aula para resolver coisas que aconteceram na escola, porque o aluno da escola mandou uma mensagem, blá, 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 blá. E aí, cara, eu queria que você explicasse, para ficar bem claro, qual é a responsabilidade da família quando o filho manda alguma coisa, porque hoje a escola, principalmente depois da pandemia, a gente tem tomado muitas responsabilidades que não são nossas. Por isso, quando você falou dos pais, eu falei, que bom que ela falou dos pais, para não parecer. Eu acho que os pais precisam voltar ao papel de ser pais. Eu sei que a gente não quer enxergar que o nosso... Semana passada eu fui no aniversário, eu sempre achei que meu filho era o terceiro bagunceiro, com quase 4 anos. E daí no aniversário eu vi que ele estava no segundo pro primeiro. E na hora eu falei pro meu marido, e a gente não quer, às vezes, ver alguma coisa, mas a gente vai ter que trabalhar aquilo lá. Só que eu acho que tem muitas famílias que estão vendadas, e uma hora, né, tem uma professora até que fala muito isso comigo, uma hora esse filho não vai estar mais, não vai ser mais meu aluno. Ele vai cair lá no mundo. E daí, quando ele se debater com a frustração, quando ele tiver que resolver um problema, quando ele bater, atropelar o carro, vai atropelar alguém com o carrão dele lá porque ele estava bêbado, ele vai chamar o... E aí? Então a gente precisa, é uma coisa assim, vai muito longe, por isso que eu falo, os pais precisam voltar a ser pais. A gente pode ser amigo do nosso filho, meu marido fala muito isso, eu vou ser amigo do Samuel, mas eu sou pai dele. E a gente começou a querer ser bonzinho, não sou contra a educação positiva, não sou a favor de bater, nada disso. Mas eu acho que a gente está tão, vamos deixar, não vamos frustrá-lo, você magoou, o que a gente está criando, gente? Esse é um ponto, assim, é um ponto fundamental, né? Tem uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, né? Com quem eu já tive a honra e o prazer de dar uma palestra junto, a gente já dividiu o palco, e o Cortella, ele no livro dele, Famílias, Urgências e Turbulências, ele diz assim, a família não é uma democracia. Democracia é um lugar onde todos têm os mesmos direitos e deveres. Pode entender que todos têm os mesmos direitos e deveres. Porque nós, pais e mães, nós temos muito mais deveres, né? E por isso temos os respectivos direitos. Nós queremos criar nossos filhos de maneira com uma educação participativa. Né? Ninguém está falando aqui para voltar no século passado. Sim. As crianças têm o direito de falar, de opinar, de expor seus sentimentos. Isso é muito importante. Mas pai e mãe é pai e mãe, filho é filho. Pai manda, filho obedece. Porque nós somos os adultos da relação. Nós já vivemos. Nós já traçamos esse caminho. Nós temos que mostrar o norte. Né? Eles não têm experiência de vida para discernir os caminhos que eles vão tomar. Então, esse é o nosso papel de guia. A gente não pode abrir mão disso. Até, né, Dani, assim, meu filho é meu melhor amigo, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não é nada, para. Teu filho tem a oportunidade de ter aí um montão de amigos, né? Ele vai ter amigo para dar risada, ele vai ter amigo para brincar, ele vai ter amigo para falar bobagem. Você tem um amor incondicional com o seu filho, você tem uma relação ótima com o seu filho, você conversa com o seu filho. Mas amigo é amigo, pai e mãe é pai e mãe. Né? A gente tem que assumir, pegar as rédeas desse papel. Isso. Porque eles não têm como se criarem sozinhos, eles não têm como se desenvolver se eles não têm experiência de vida. Né? Isso cabe a nós. E eu penso, né, porque se a gente não pegar as rédeas e não criá-los da forma que eles precisam, para eles terem esse desenvolvimento, os próximos pais vão ser eles. E daí, como que vai ser? Então, lá na escola, a gente conversa, né, eu acompanho muitos professores também, e a gente conversa bastante sobre isso. Tanto o papel do pai precisa voltar, quanto o papel do professor. Você é professora, né? Tudo bem que seus alunos são maiores, mas você tem seus filhos também. E provavelmente, não sei, você participa, vamos perguntar uma coisinha. Você participa de grupo de WhatsApp de pai, Carol?
agora, assim, né, eu tenho um filho de 19 anos, né, que está no segundo ano da faculdade, né, já é um recém-adulto, né, e eu tenho uma filha de 12 anos, né, que está no 7º ano. Não tem celular, né, não tem nenhuma rede social, não vai ter tão cedo, né, não sabe disso. Eu sempre participei dos grupos dos pais, mas com uma consciência muito clara de que no momento que esse grupo desviasse a sua função ou tivesse ali qualquer atitude criminosa, né, que é Já vou difamar, meter um processo. né, não é lugar, tá certo? Não é lugar para você ficar e permanecer, né? Você tem que tirar da tecnologia o que ela tem de melhor para te oferecer, né? Que é o contato fácil, são as interações rápidas, né? Mas se a tecnologia está sendo usada para desviar o seu propósito ali, então não é lugar para ficar. Eu tenho uma convivência grande com os jovens, Dani, assim, uma convivência maior com os jovens, apesar, né, os meus alunos são adultos, né, na faculdade, mas eu dou catequese na paróquia que eu frequento. Então eu tenho um grupo de crisma, né, que são jovens, e eu coordeno um grupo de jovens. Então esse é um momento em que eu estou muito próxima deles, desses jovens mais jovens, né? Sim. Eu posso ali conviver com eles e saber deles até, né, o que está acontecendo, a gente conversa e poder saber como está esse mundo aí para eles, que não é fácil, que é um mundo bastante perigoso. Sim. E para as escolas, Carol, qual é a orientação que você dá, né, nessas situações mesmo? Porque a gente sabe que não pode levar mais celular para a escola, mas chegam coisas de internet, tem escolas que têm aula de robótica, usam computadores. Qual é a orientação que você dá? Bom, no uso da tecnologia nas escolas, as escolas têm que ter clareza da proteção desse uso. Então, todo tipo de filtro, né, tem que ser feito, inclusive no próprio Wi-Fi da escola, é importante ter ali já os filtros para que os adolescentes ali dentro não tenham contato com coisas indevidas. Porque quando a gente deixa nossos filhos na escola, a gente está passando a nossa responsabilidade. Eu costumo falar, né? A linha A diz assim, né? Os pais têm o dever de cuidado, proteção e vigilância. A B diz quem de qualquer outra forma assumiu a responsabilidade. O que é essa outra forma? Contrato. Então, quando eu deixo meu filho na escola, eu estou dizendo, olha, o meu dever de cuidado, proteção e vigilância, das 8 às 3h30 vai ficar com você, toma. Né? Então, a escola chama para si essa responsabilidade. Então, num primeiro momento, tudo que acontece dentro da escola é responsabilidade da escola. E o que acontece fora da escola, né? As brigas nos grupos de WhatsApp, o bullying no grupo de WhatsApp, as ofensas nas redes sociais. A escola não é diretamente responsável, mas é indiretamente. Por quê? Quem é responsável pelo que uma criança e um adolescente faz num grupo de WhatsApp, numa rede social, são os pais. São eles que têm que vigiar, eles que têm que combater. Né? E eles que respondem por omissão se não fizer. Sim, essa parte é Mas importante. a grande questão é que essas relações, na maioria das vezes, repercute dentro da escola. O bullying que é feito no grupo de WhatsApp vai trazer problemas de relacionamento dentro da escola, né? A ofensa que foi feita na rede social vai respingar dentro da escola. Então, as escolas podem se omitir em relação a isso. Não podem simplesmente dizer, não foi no grupo de WhatsApp, não é problema meu, né? Resolvam aí. Não é por aí, porque a escola tem muitas vezes esse papel mediador. E a gente não pode perder de vista que nós estamos formando seres humanos. Quando eu tenho um problema com uma criança, com um adolescente, eu não estou falando de um delinquente, bandido perigoso. Eu estou dizendo de um ser humano em formação, que nós educadores, nós nos comprometemos a formá-lo. E por isso, Dani, eu tenho dito muito isso para as escolas. As escolas têm que, principalmente no que diz respeito à questão da prevenção e combate ao bullying, as escolas precisam tirar os olhos das punições e fixar os olhos nas relações interpessoais. Relação interpessoal não se resolve só com punição. A punição é necessária, claro, mas não é a solução única. Porque quando a escola fixa só na questão da punição, a escola fica apagando incêndio o tempo todo. Terminou esse problema, amanhã é um problema novo. Né? Essa família é problemática, depois de amanhã tem outra família problemática. Esse aluno apresenta diversos problemas, amanhã tem outro aluno. Quando a escola tem esse compliance, né, de um cuidado realmente fixado nas relações e a partir daí desenvolve um programa efetivo de prevenção e combate ao bullying, a escola vive
mais sossegada, né? A escola respira mais sossegada e resolve os problemas pontuais. Sim. Então, assim, a minha grande fala para as escolas é que realmente se debruce sobre um compliance claro, né? Para que tenha todas as fases dessa prevenção e desse combate. Sim, importante. Eu vou voltar um pouquinho, porque quando você estava falando lá do Minecraft, do TikTok, a gente falou também da questão das crianças não saberem correr, todas, o que vai causando eles não brincarem, né? E eu vou falar do TikTok agora. TikTok eu não tenho, tô conhecendo a rede e tal, mas eu vejo que muitas crianças usam. As crianças, eu brinco que na idade das crianças, as crianças que postam vídeo no TikTok, eu não sabia nem pentear o cabelo direito ainda. E elas postam com topzinho, shortzinho e fotinho de... Enfim, você sabe todas as coisas que acabam postando, né? E o perigo dessas postagens, a gente falou no começo que a internet vai, além desses vídeos rápidos, comprometerem a questão da atenção, né? Eu fico assim, pensando como, né? Uma pessoa, um familiar, um pai, libera esse tipo, mesmo que... E eu estava falando aqui, antes da gente cair, da questão do celular, da questão do celular caiu, me perdi o foco, gente, da questão do TikTok, né? E muitas vezes eu conheço pessoas próximas que às vezes a gente acha, mas só tá naquele grupo da família, ou só tem algumas pessoas aqui. Só que a gente vê que às vezes a pessoa, o abusador mesmo, ele pode estar naquele grupo também, né, Carol? Não, sem dúvida, assim, né? O TikTok, a gente precisava de uma live só para falar do TikTok, viu, Dani? Né? Eu tenho uma palestra que chama, inclusive, o cérebro TikTok, né? Porque o TikTok ele foi feito na sua forma e no seu conteúdo para ser nocivo, né? E hoje os jovens eles usam o TikTok como Google, né? Eles não pesquisam mais as coisas, pesquisam no TikTok. Então vejam o tamanho desse problema, né? A grande questão é o seguinte, é que a gente volta na nossa fala no sentido de que uma vez que uma mensagem, uma foto, um vídeo, uma vez que eles estejam na internet, a gente não tem mais controle sobre isso. E aí pode ser usado de qualquer maneira. Então, a dancinha da sua filha, que você achou fofinha, bonitinha, o pedófilo está usando, vai ver e usar com outros olhos. A sua filha, o seu filho de maiozinho, ai que fofinho, é para a avó ver. O predador vai olhar aquilo com outros olhos. É horrível, mas é um fato. Então, a exposição, ela é perigosa por causa disso, porque a gente não sabe como o outro vai ver e vai olhar. Eu tive uma cliente no escritório, Dani, que ela tinha um perfil no TikTok e ela, assim, viralizou no TikTok, começou a ter muitos, adolescente, tá? Ela começou a ter muitos seguidores e ela gostando aí, né, dessa fama e os pais achando que estava tudo bem. E ela fazia dancinhas, assim, vestida, tal, uma menina muito bonita, né? Até que um parente de outro estado ligou para os pais e falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. Tem vídeo e tem foto da fulana sendo comercializada em sites adultos. Como se ela fosse uma mulher que estivesse vendendo ali o seu corpo nesses sites adultos. Dani, quando nós entramos com o processo, nós tínhamos encontrado 8 sites com fotos dela a vendendo, né, como se ela fosse maior de idade e vendendo ali o corpo dela, tá? 8 foi o que nós rastreamos rapidamente para poder entrar com a ação o mais rápido possível. Mas a gente, na verdade, não tem como saber para que lugares essas fotos e esses vídeos foram. As pessoas que compraram essas fotos e esses vídeos. E é o que eu falo, porque não é só... Como eu não estou te enxergando, desculpa ter te cortado. E não é só nessas plataformas, gente, porque daí tem, como vocês têm grupos separados, tem o grupo da escola, tem o grupo das professoras, tem o grupo... Existem grupos... Imagina o quanto que essa imagem não rodou, gente. Exato. Você perde o controle completamente. Você não tem mais o controle. Por isso, né, a gente precisa falar muito para os jovens o seguinte: antes de postar, antes de mandar uma mensagem, antes de postar o vídeo, uma foto, tem que pensar 1, 10, 100. Porque a gente não sabe o destino disso e a gente não sabe o quanto isso pode ser usado, né, de maneira... E foto de tudo, gente. Foto de bebê. Quando eu vejo uma mãe postando foto do bebezinho lá, o primeiro banho, daí se põe uma florzinha na genitália. Mesmo assim, gente, não é para postar coisa desse jeito. A inteligência artificial tira com a maior facilidade do mundo essas tarjas. Então, não se iludam com isso, né? Essas tarjas não servem para nada.
Ai, é assustador, hein? Bom, Carol, eu ficaria aqui, acho que até amanhã, conversando com você. Já todos esses outros temas que você falou, eu já vou pesquisar também. Se você pudesse deixar um recado para aquele pai que já liberou o celular, o filho tem 8, 9, 10, que já liberou o celular, já liberou rede social. Eu sou às vezes a favor, não, então não vai ter. O que você falaria para esse pai? Porque eu sei que tem pai que está assistindo aqui, que já tinha noção, agora tem mais, mas o filho já tem todo esse acesso. O que você falaria para ele? Bom, eu acho que 2 pontos são fundamentais, né? Vigilância constante, ininterrupta, incansável, e usar a tecnologia ao nosso favor nesse sentido, né? Controle parental, colocar aplicativos de controle parental para que a tecnologia trabalhe para nós. Então, vigilância é extremissimamente necessária e diálogo aberto, né? Precisa, Dani, a combinação dessas duas coisas. Eu Porque vi que existem vários sites que ensinam, que às vezes o pai não sabe como fazer esse controle, né, Carol? Eu vi que tem vários sites, tem vídeo na internet que mostra com passo a passo, gente. Como que você faz lá no jogo, no WhatsApp, no Instagram, em tudo para ter esse acompanhamento. exatamente todo tipo de plataforma tem uma forma de controle parental, umas melhores, outras piores. Todos os consoles de jogos têm controle parental, Xbox, PlayStation, Switch, todos. E você pode pôr controles parentais específicos. Eu até me permita, Dani, recomendar aqui, Sim, para quem usa iOS, eu recomendo o Custódio, que escreve com QU, Custódio. É um controle parental extremamente, com meu filho, né, até ele se tornar adulto, eu usei muito o Custódio. E o Custódio é extremamente completo. Você pode bloquear palavras, você pode bloquear sites, ele te traz alertas, você pode pôr tempo de uso e você pode até fazer um monitoramento remoto do aparelho. Quer dizer, se você acha que seu filho está usando no momento que ele não deveria, você tem como bloquear o aparelho vira um peso de papel, sabe? E para quem usa Android, o Google Family Link, que tem também todas essas funcionalidades, né? Trazendo relatórios para os pais do que é acessado. E você tem como monitorar de maneira bem completa mesmo, tudo que é feito no mundo digital. Mas o que eu estava falando, Dani, que controle parental, mais diálogo aberto, sim. mais conversas sinceras. Porque o controle parental sem o diálogo, ele não é totalmente eficaz. Porque o seu filho vai descobrir formas de burlar o sistema, né? Sim. Eles têm bastante tempo livre, eles vão descobrir formas de burlar todo tipo, porque quando nós fomos jovens também, e a gente sabe que a gente buscava formas de burlar o sistema. Então, isso é do jovem, né? Não é do jovem A ou B, isso é a característica do jovem. Então, a conversa vai ser o instrumento que vai trazer para ele consciência, que vai trazer para ele a ideia de que aquilo é perigoso, de que a partir daquela linha ele não pode passar, de que aquilo faz mal para ele. Então, não é só uma barreira física, mas esta consciência que é necessária. Mas a conversa sem controle também é ineficaz, porque a gente não pode perder de vista que eles não estão completamente desenvolvidos, então eles precisam de freios. Nós precisamos pôr os freios neles. Então, o controle é necessário para pôr esse freio que o cérebro dele não vai pôr espontaneamente. Então, é a combinação dos dois que vai trazer aí uma proteção integral para essa criança e para esse adolescente. Perfeito, Carol. E eu aqui no Acompanhar, eu bato muito na questão da leitura, da rotina e do horário da tarefa de casa. E muitos pais justificam que não tem como acompanhar a tarefa do filho, ou que não sabe se o filho está fazendo, está jogando, está no celular, porque não está em casa, nas 2 horas da tarde, que eu falo que é a hora da tarefa para quem estuda de manhã. E você acabou de resolver o meu problema. Porque eu vou agora mostrar esse aplicativo para os pais, e se os pais que têm ainda esse problema com o filho que não consegue parar de mexer no celular na hora da tarefa, problema resolvido. Mas, além dessa solução que você acabou de me dar, eu acredito muito nessa questão da comunicação, Carol. Eu acredito que é muito importante que o seu filho, mesmo que ele não aceite, mas que ele entenda por que você não está deixando ele entrar em determinados sites, por que ele não pode mexer no celular até tal idade. Mesmo que agora ele não entenda, vão acontecer situações. Pode marcar. Vão acontecer situações que você vai poder falar para ele, tá vendo? Eu vou falar pro meu filho, tá vendo, Samuel, como foi melhor você não receber celular?
Por causa disso, por causa disso, por causa disso. E eu vou dar um exemplo para os pais. O meu filho tem 4 anos. E desde pequenininho a gente lê para ele. Ele, às vezes, vê foto, que nem teve aniversário de uma amiguinha da escola, mandaram foto, a gente mostrou. Mas quando a gente sai, ele tem a caixa dele de livros e a caixinha que eu já postei aqui para vocês, que ele mexe nas coisas no restaurante. E quando eu paro, eu falo pro meu marido olhar. Olha em volta das mesas. Ele é a única criança que está fazendo isso. O restante das crianças, quando não estão todas as pessoas na mesa, estão comendo e mexendo no celular, elas estão no celular. Exatamente. Exatamente. Sim. Então, assim, Dani, né? Quanto mais nós pudermos retardar o contato, com certeza melhor, assim, mais protegidas estão as crianças. E aí, Dani, assim, eu queria, né? Você está encaminhando para o fim, eu queria terminar assim dizendo o seguinte, né? Tem muita gente que diz assim, mas Carol, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Né? As crianças e adolescentes já estão na internet, já estão nas redes sociais, não tem mais volta. E eu não poderia discordar mais, tá? Eu costumo muito, né, fazer essa comparação com o seguinte. Semestre passado, Dani, eu dei palestras praticamente todos os dias, de manhã e à noite. Eu estava com a agenda extremamente lotada, né? E eu digo o seguinte, por que eu faço isso? Por que eu estou nessa frente parlamentar? Por que eu acredito nesse trabalho? Né? E eu estou falando disso, Dani, desde 2010, quando eu comecei meu mestrado em educação e comecei a estudar essa geração de nativos digitais. Então, antes, as redes sociais elas se popularizaram em 2015. Né? Mas antes disso, eu já estava, né, pensando aí nos problemas que tinha no Facebook na época. Mas a grande questão que eu quero dizer é o seguinte. Nós aqui, vou perguntar para você se você teve essa experiência quando era criança. Você viajou numa Brasília atrás, no porta-mala, com várias crianças? Né? Sentido, todo mundo tá capulando. Isso, no chiqueirinho ali, né? Ou na Saveiro, atrás, na caçamba, com várias crianças e tudo, né? As mães carregavam os bebezinhos pequenininhos no banco da frente, no colo. Não era isso? Né? Sim. Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Porque hoje, quando a gente conta essa história, a gente fala assim, meu Deus, que absurdo, a gente era maluco, né? A gente era louco, olha, não tinha o menor cuidado com as crianças, ninguém usava cinto, não tinha cadeirinha, olha que loucura. Então, assim, eu tenho muita... E o que aconteceu, né? Vieram os estudos, vieram os artigos científicos, vieram as provas de que aquilo era perigoso, que os acidentes matavam, que era preciso tomar atitudes. Então, essa é a minha esperança, Dani. Essa é a minha esperança que daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, a gente olhe para trás e fala, nossa, a gente era maluco, a gente deixava as crianças nas redes sociais, a gente dava celular para a criança, meu Deus. Com todos os estudos, com todas as evidências, a gente está vendo que esse não é o caminho. Então, sim, eu espero que daqui uns anos a gente possa olhar para trás e dizer, nós participamos da mudança disso. Essa é a minha maior esperança. Mas eu tenho esperança, gente. As professoras na escola às vezes brincam que eu tenho muita esperança em muitas coisas. Mas eu acho que a gente já tirar o celular da escola, escolas que estavam incentivando, em vez do material físico da escrita, usar tablet, estão voltando para a escrita, porque eles viram que escrever é importante. E eu acho assim, Carol, sempre vai ter um grupo, o grupo do pessimista, o grupo que não vai fazer nada e o grupo que vai lutar. E a gente tem que estar nesse grupo, porque a gente vai conseguir colher e a gente vai conseguir colocar sementinhas em outras pessoas para continuarem. Eu tenho certeza que, por exemplo, dessa live, pessoas vão compartilhar, nossa, mas é assim mesmo? Mesmo que não tirem tudo do filho, vão ficar com um olhar mais atento. Então, eu acredito que, mesmo que seja pequena, a gente já fez a mudança, e por isso que a gente não pode parar. Agora agora já vou pesquisar tudo isso que você falou, da questão parlamentar, das leis, vamos começar a divulgar mais. Porque se as poucas pessoas que estão fazendo algo parar, o que vai acontecer? Exato. O que vai acontecer? E por isso que eu bato muito na leitura. Meu marido está aqui, assistindo a live, e eu falo para ele, a gente precisa fazer com que o nosso filho seja um leitor. Ele pode saber mexer no computador, ele pode saber, mas ele precisa ser um leitor. Porque daqui 10 anos, o que vai fazer a diferença vai ser isso. Se o seu filho sabe realmente ler e escrever. Porque esses videozinhos de 15 segundos, eles estão acabando com as crianças. Mas eu acredito, assim como você luta pela internet, eu luto pela leitura em voz alta, pela questão da escrita, pela questão da organização da rotina e da tarefa de casa. Então a gente não pode desistir, a gente tem que divulgar. Então se você está vendo esse vídeo, divulga, está vendo o vídeo da Carol, divulga. E eu não queria terminar, Carol, não queria. Amei a conversa, tenho mais um monte de coisa que eu falaria aqui, mas se alguém quiser
te procurar, te levar para a escola, começar a te seguir, porque eu vejo que todo dia você coloca muita informação importante. Onde que as pessoas vão te encontrar, Carol? Então, podem me encontrar aqui, né, aqui no meu Instagram, né, @carolinadefilipe, e na minha bio tem lá um link que aí fala direto comigo para casos de palestras, né, de orientações, Sim. mas eu estou realmente todos os dias aí postando coisas para a gente fazer desse mundo virtual um mundo mais seguro para todos nós, né? Então, vamos seguir firmes, Dani. Sim, e eu vi também, gente, para vocês que são pais, querem encaminhar para a escola, gostou da Carol? Nossa, ontem eu assisti uma live, queria que ela viesse aqui na minha escola. Eu vi que você tem também lá na bio, dá para você pegar da Carol, tô tentando abrir aqui, mas como eu não estou enxergando vocês, vai ficar ao contrário, que você tem 2 cartilhas lá também, né? Exatamente. Quem entrar no link da minha bio vai ser direcionado para o site. E eu tenho uma cartilha de cuidados digitais para crianças e adolescentes, né, com tópicos ali, e uma cartilha de prevenção e combate ao bullying. Vai Então, ficar ao podem. contrário aqui, gente, ó, mas vocês podem ver, tem o contato dela, as cartilhas que vocês podem baixar, daí compartilhar no grupo de pais também, porque às vezes é o que está acontecendo com o seu filho. E às vezes é desse jeito que você vai conseguir jogar, começar a conversar, e sem ofensa, sem nada, para a gente trazer essa tal empatia que a gente falou, o respeito e principalmente o conhecimento. Porque muitos pais, eu acredito que eu arrisco pelo menos 50% dos pais, eles não têm noção do que acontece quando os filhos jogam, quando os filhos colocam um fone, com quem eles estão conversando, e às vezes você acha que o seu filho está conversando com uma outra criança da idade dele, mas você não consegue ter certeza. Exato, Dani, exatamente. E a gente pode depois marcar outras conversas, né, para dizer. Sim, com certeza. Gente, então eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que ficou aqui, a presença da Carol, assim, quanto conhecimento, ficaria aqui horas e horas. Nós temos um projeto para o Pode Acompanhar, para um podcast do Acompanhar, então quem sabe na próxima que a gente encontrar com a Carol, não estarei ao lado dela, a gente conversando. E se você ficou com alguma dúvida, se você está assistindo a gravação, você pode deixar aqui nos comentários também. Muito obrigada por todo mundo que participou, assistiu. E eu vou pedir, por favor, para depois, quando a gente postar esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo para que todas essas informações cheguem para outras famílias, que é o nosso objetivo. Carol, muitíssimo obrigado de novo. Foi um prazer conversar com você. E estamos à disposição do que vocês precisarem também. Excelente, Dani. Foi um prazer, foi todo meu. Vamos sim, vamos marcar. E eu estou à disposição também para todos que precisarem. Aí eu estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Carol. Fiquem com Deus. Tchau, amém. Boa noite.